Para quem costuma acompanhar o tema, os prós e os contras dos carros elétricos são bem conhecidos. No entanto, existem questões que raramente são abordadas nas tradicionais análises sobre este tipo de carros. Será que se estas questões fossem referidas, algumas das pessoas não pensariam duas vezes antes de adquirir os seus? Hoje vamos conhecer algumas delas e no final tirar as devidas conclusões. Além de todos os prós que um carro elétrico tem, existem vários desafios que ainda precisam de resposta. Podemos começar por um que já tem, mas que no entanto não tem muita repercussão na mídia. E aqui falamos das mineradoras de lítio, um material imprescindível para as baterias dos carros elétricos. Mas além deste material ser imprescindível para as baterias, também é necessário para telemóveis e portáteis. Portugal é o líder europeu quando se fala de reservas de lítio. O problema é que, segundo alguns defensores do ambiente, esta exploração está longe de ser pacífica. O grande motivo de críticas à extração do lítio está relacionado às implicações ambientais da atividade mineira, não só pelos danos provocados na paisagem, mas sobretudo pela possibilidade de contaminação de águas adjacentes à exploração de algumas reservas. Independentemente se é ou não prejudicial ao ambiente, o preço de uma bateria nova em alguns modelos pode chegar a preços astronómicos. Para termos uma pequena noção, pode chegar a representar 40% do valor final do veículo. Ainda assim, existem marcas que asseguram a durabilidade de 150 mil km. Claro que desde a criação dos primeiros carros, a bateria tem descido o valor. No entanto, há pesquisas que apontam para a subida de preço devido à dificuldade de mineração. Mas não é apenas este fator que torna preocupante as baterias dos carros elétricos, mas sim saber que estas consomem 100 mil vezes mais energia do que os telemóveis. Além do lítio ser necessário para as baterias, como comentado atrás, também é imprescindível para telemóveis e portáteis, o que quer dizer que ficará mais escasso e, portanto, mais caro. Assim sendo, conseguimos perceber que se a maioria das pessoas em 2030 possuir carros elétricos, a quantidade de energia necessária para alimentar os mesmos é algo colossal. E ao contrário do que se possa pensar, esta energia nem sempre é amiga do ambiente. Isto porque tudo depende do modo que se obtém a eletricidade. Ou seja, se esta for obtida a partir de combustíveis fósseis, não existe redução das emissões de dióxido de carbono. O carro elétrico em si trabalha com energia limpa, mas a produção de baterias e a sua recarga pode gerar emissão de CO2. Como referi, tudo depende de como se gera a energia elétrica do país. Por exemplo, no caso da China e da Alemanha, parte dela ainda vem de usinas de carvão. Outra questão polémica que não convém abordar, principalmente os que promovem este tipo de veículos, é que as fábricas não estão prontas para os carros elétricos. Como sabemos, em 2030, boa parte da Europa deve suspender a venda de veículos a combustão. Até nos Estados Unidos da América existem estados que vão aderir à proibição, todos eles em 2035. O problema é que os fabricantes estão desesperados por não saberem como é que isto será feito. Até porque o tempo para fazer a conversão de um negócio gigantesco, como é o caso do automóvel, é muito curto. Em média é necessário 4 anos para fazer um novo projeto de carro a partir do zero. Ou seja, a Europa tem pouco mais de 7 anos para transformar 100% da sua indústria em produtora de carros elétricos, sendo que hoje eles só representam 8% do mercado. Algo que não devemos esquecer é que a crescente venda de carros elétricos só ocorreu porque houve incentivos do governo. Com uma recessão confirmada na maior produtora de carros e quarta maior economia do mundo, que é a Alemanha, como será isto possível? Ainda relacionada com a produção de carros elétricos, temos o despedimento de milhões de pessoas. Isto porque os carros elétricos, em comparação com veículos a combustão, são muito mais simples de construir. Veículos elétricos necessitam 30% menos de trabalho na produção e usam menos componentes. Um estudo divulgado pela Volkswagen diz que 12% dos empregos da indústria automóvel devem desaparecer, mesmo contando com as funções que vão surgir. O Escritório Federal de Estatística alemão calcula que das 830 mil vagas do setor do país, cerca de 410 mil serão eliminadas até 2030, ou seja, praticamente 50%. Se pensarmos nos quase 3 milhões de funcionários europeus ligados às linhas de montagem, começamos a ver o problema. Até porque existem muito mais funções ligadas à indústria automóvel e a Europa não é a única produtora. E para finalizar, por mais que possam parecer óbvias, existem vantagens na compra e utilização dos carros elétricos que nem todos têm conhecimento. Além das vantagens ambientais e financeiras, podem existir também vantagens fiscais. A mais óbvia é que, apesar de depender muito da fonte de energia do país, a principal vantagem é não emitirem dióxido de carbono para a atmosfera, o que contribui bastante para a redução da poluição atmosférica. Já os carros a gasolina ou gasóleo, que além do dióxido de carbono, emitem monóxido de carbono, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. No entanto, a redução só é significativa se a produção de eletricidade for feita a partir de energias renováveis, como a eólica ou a hídrica, e não a partir de combustíveis fósseis. Em Portugal, a redução já é assinalável.
Uma vantagem a ter em consideração são os custos de combustíveis e eletricidade nos últimos anos. Neste caso, ter um carro elétrico representa gastar menos ao fim do mês. Dado que existem pessoas que gastam um quarto ordenado para se deslocarem para o trabalho em grandes cidades, talvez seja algo a considerar. O Automóvel Clube de Portugal fez os cálculos no início de 2022, antes da subida de preços de combustíveis, mas mesmo assim vale a pena assinalar as diferenças. Os cálculos que vamos ver mostram quanto gasta cada tipo de motor para percorrer 100 km. Por exemplo, um veículo com motor a gasolina teria um custo médio de 11 euros se o veículo consumisse 7 litros aos 100 km. Veículo com motor a gasóleo teria um preço médio de 8,50 €, isto se o consumo fosse de 6 litros aos 100 km. A diferença é se olharmos para um automóvel elétrico com carregamento efetuado num posto de carregamento rápido, o custo médio seria de 6 euros para 100 km. Já um automóvel elétrico com carregamento efetuado em casa com uma tarifa simples, o custo médio seria 2,70 €. E claro que aqui é importante avaliar a subida dos preços tanto em combustíveis fósseis como na eletricidade. Um ponto bastante positivo que pode servir de incentivo para a compra de um veículo elétrico são os vários municípios que concedem uma redução ou mesmo isenção no pagamento do estacionamento. Outro ponto positivo é a manutenção ser mais barata que um veículo tradicional, visto que possui menos peças. O custo de manutenção, segundo os especialistas, é uma das grandes vantagens dos carros elétricos. Este custo, por norma, torna-se menor, já que deixa de ter mudanças de óleo, de filtro, velas, etc. Por outro lado, a travagem regenerativa permite poupar as pastilhas e pneus. Por fim, é bom frisar que apesar do carregamento do veículo num posto público poder ser demorado, se carregar em postos de carregamento rápido, após 20 a 30 minutos, a bateria do seu carro fica carregada em mais 80%. Talvez o mais importante seja cada um tirar as suas conclusões baseado no que procura num carro. No entanto, o que se tornou uma realidade é que existe uma ruptura dos serviços de produção e distribuição desde o tempo da pandemia. É unânime entre os mecânicos que existem alguns veículos a gasolina e a diesel que já têm peças difíceis de encontrar, inclusive demoram mais tempo na maioria dos modelos. Por outro lado, temos os carros elétricos que, apesar de serem considerados o futuro, têm alguns problemas por resolver, isto se não quiserem ficar pelo caminho. Será que em 2030 a ideia dos carros elétricos ainda será considerada inovadora ou estará ultrapassada? Temos marcas interessadas em produzir novos veículos conduzidos a hidrogênio. A Toyota é a grande visionária neste aspecto. Bem, seja qual for a tecnologia, vê-se um padrão em todas elas. Conforme os anos passam e a mesma é normalizada e aceita pela população, os anos de duração da mesma acabam por diminuir. Antes, a pessoa tinha uma televisão de caixa ou um frigorífico por 15 anos. Inclusive, existem Nokias 3310 funcionais em alguma parte do mundo. Hoje em dia, é raro o aparelho eletrónico que cumpra uma função de durabilidade. E mesmo se assim fosse, parte das pessoas não iriam esperar até o mesmo deixar de trabalhar para poder mostrar a sua tecnologia ao amigo, ao vizinho ou ao mesmo ao colega de trabalho. Esperemos para ver quem irá ser o grande vencedor na corrida da indústria automóvel. Conhecida por profetizar e acertar acontecimentos como o primeiro presidente negro a assumir a presidência dos Estados Unidos da América em 2009, o ataque às Torres Gêmeas, a ascensão de Adolf Hitler e tantos outros, esta foi a primeira vidente a ser convocada nos tempos modernos por um governo para que pudesse partilhar as suas profecias. Já em 1979, a vidente búlgara encontrou-se com o autor soviético Valentin Sidorov. Entre outras revelações, Baba Vanga afirmou que ocorreria uma guerra na Europa iniciada por extremistas russos e que esta irá garantir a vitória do líder da Rússia sobre o mundo. O mais assustador foi quando a profeta citou o nome do presidente atual. Passo a citar: "Tudo irá derreter, assim como o gelo, apenas um permanece intocado. A glória de Vladimir, a glória da Rússia." Vale a pena ressaltar que Baba Vanga fez estas revelações no ano de 1969, isto quando Vladimir Putin apenas frequentava um curso semestral em Moscovo quando tinha apenas 27 anos de idade.